Olá, olá, meu nome é Gabriel Alves Dev, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou abordar um tópico, um dos tópicos principais na programação, se não o principal, que é a lógica de programação. Muitas pessoas acham que a programação, a parte mais difícil dela é a questão da linguagem, né? Aprender uma linguagem de programação. E depois que essa pessoa aprende a linguagem de programação, ela continua com muita dificuldade em resolver os problemas. Mas aí está a grande questão, que a programação em si não está na questão da linguagem de programação, e sim dentro da lógica que você desenvolve em cima de um problema. Quanto mais você aprende sobre uma linguagem, não quer dizer que o problema vai ficar mais fácil de ser resolvido. E sim, quanto mais você exercita sua lógica de programação, sua lógica e seu algoritmo, a tendência vai ser com que seja cada vez mais fácil você resolver os problemas com a ferramenta que é a linguagem de programação. Então hoje eu vim trazer esse vídeo voltado para o conceito de lógica de programação e falar da importância que ela tem dentro da profissão como desenvolvedor de software. Sendo que na maioria das vezes que um iniciante na área de programação ele entra dentro desse mundo, né, da tecnologia, acaba que ele fica muito preocupado em aprender como se escreve a sintaxe, como que funciona as regras da linguagem de programação, e acaba que o começo não vem pelo código. O começo vem pela lógica, quando você começa a virar um programador. Quando você pega para aprender sua linguagem de programação, você não está exercitando sua lógica. E quando você exercita sua lógica e exercita o código, o conjunto dos dois é algo muito poderoso que vai fazer com que você se torne um grande desenvolvedor no futuro. Além disso, a lógica de programação é importante porque quando você se depara com um problema, ela vai mostrar ali a forma que você lida com esse problema. E na maioria das vezes, quando você está dentro de uma empresa ou você está fazendo um freelance, qual que é o maior intuito de ser um profissional como desenvolvedor ou programador quando você está dentro desses ambientes, né? Como um freelancer ou até mesmo um empregado ali dentro de um CLT ou dentro de uma empresa que você vai montar futuramente, é resolver problemas. Então, o código, ou melhor, a linguagem de programação, ela é só um veículo, uma ferramenta para que você consiga chegar mais rápido no seu destino. A lógica de programação, fazendo uma analogia rápida aqui, é como se fosse andar. Se você sabe andar, você consegue chegar em qualquer lugar. Lógico que se você tiver um veículo, que seria a linguagem de programação, você vai chegar muito mais rápido no seu destino, que é resolver o problema. Outro ponto também que eu acho muito interessante é a questão que quando você sabe andar, qualquer veículo que você utilizar vai ser um bom veículo. Então, se você aprendeu a dirigir, por exemplo, fazendo uma analogia agora com direção, se você pegar um Porsche, você vai muito rápido. Se você pegar uma bicicleta, você vai um pouquinho mais devagar, mas você também vai conseguir andar nela, vai conseguir percorrer um caminho um pouco mais rápido do que andar a pé. Sendo assim, também traz outro ponto, que quando você tem uma lógica de programação apurada, lapidada, você consegue transicionar em vários tipos de ferramentas. Então, você não vai ficar preso somente a uma linguagem de programação, porque a sua lógica já está bastante apurada. Isso facilita muito com que você transite para outras linguagens de programação. Quando você tem a lógica de programação um pouquinho defasada, podemos dizer assim, não tem um desenvolvimento tão apurado da lógica de programação, acaba trazendo alguns pontos negativos em cima disso. Então você como desenvolvedor vai ser um cara que vai copiar e colar e não vai saber o que está acontecendo ali, a não ser que vai resolver, né? Você vai pegar uma IA ali, vai escrever o seu problema, entre aspas, né? Copiar e colar o erro que está dando, a IA vai te responder e você vai colar. E isso acaba trazendo com que você gere várias questões muito problemáticas para o código ali da aplicação que você está desenvolvendo. Outra questão também é que qualquer erro besta ali ou coisa simples que você poderia estar aprendendo, estar desenvolvendo, pelo fato de você não ter uma lógica aprimorada, acaba que isso faz com que você demore muito mais para se desenvolver como profissional. Então, essa fundação da questão da lógica de programação é muito importante futuramente para sua carreira, porque você vai necessitar muito mais dela. Eu tive essa dificuldade no começo, eu fiquei muito preocupado com linguagem de programação, especificamente C Sharp, era uma linguagem que eu comecei a desenvolver, e eu queria saber tudo sobre a questão da linguagem. Só que eu fiquei muito perdido em cima disso, de linguagem de programação, sendo que o principal da nossa profissão é resolver o problema, e a linguagem de programação
é apenas uma ferramenta para a gente chegar nessa solução de problema. Beleza, Gabriel. E aí, o que é uma lógica de programação? O que é lógica, né? A lógica de programação é você olhar um problema e conseguir desenvolver uma solução para ele mentalmente que seja coerente. Vamos supor que você precisa fazer um café da manhã para você. Você precisa fazer um café. Você tem que ter na sua cabeça uma solução coerente para isso. Por exemplo, beleza, vou pegar e vou fazer o café mentalmente. Quero que o café esteja pronto. Não é simples assim, você tem que criar todo um passo a passo ali, toda uma lógica coerente em cima disso para que ele realmente consiga fazer com que esse café seja feito. Para vocês conseguirem entender um pouco, eu preciso me perguntar algumas coisas quando eu quero resolver um problema, né? O que precisa ser feito para ser resolvido esse problema? Quais decisões eu devo tomar para que esse problema seja resolvido? Quais ações eu devo fazer para conseguir chegar na solução desse problema e verificar quais são as possibilidades em volta dessa solução que eu estou criando, que pode ter alguma brecha que vá fazer com que essa solução não seja definitiva o suficiente e sustentável. Sendo assim, dentro da lógica de programação, a gente tem dois tópicos ali, dois conceitos que separam essa lógica de programação em duas partes. Primeiro que é a lógica e o outro que é o algoritmo. Primeiro, eu vou abordar um pouco sobre a questão da lógica, qual que é o conceito da lógica. A lógica é quando você consegue pegar uma premissa de raciocínio. Por meio de premissas ali sobre algum problema, você consegue arquitetar uma solução desse problema. Agora, o algoritmo, ele já vem com uma questão mais prática. Então, é você conseguir pegar essa lógica que você criou e essa solução que você criou em cima da lógica, arquitetar, quebrar, né, essa lógica que você criou em pequenos fragmentos de passos, né, em etapas que devem ser seguidas até a conclusão da solução desse problema que você arquitetou em cima da sua lógica. Sendo assim, como que ficaria a cronologia das coisas, né? Vou falando em programação, como desenvolvedor. Eu tenho um problema, eu preciso transformar isso em código. Como eu pego do problema e transformo em código? Começa com o problema, você pega a sua lógica e olha para o problema, você pega todo esse problema e transforma, cria uma solução. Essa solução você vai transformar em algoritmos, que são pequenos passos, né? Quebrar essa solução inteira em vários passos até você conseguir resolver esse problema. Esses passos que você quebrou, você vai jogar para dentro de um código. E aí sim começa a entrar a linguagem de programação, começa a entrar o banco de dados, começa a entrar a interface. Só a partir daí que você consegue desenvolver alguma coisa realmente que vá resolver um problema. Inicialmente é isso, eu queria deixar claro que esse exemplo que eu falei sobre a questão de lógica, algoritmo e o código e consumidor final tem milhares de coisas aí no meio disso. Então, não é simplesmente isso, né, programar, mas também não é decorar código. Então, esse daqui meio que seria a esteira que acontece de lógica, algoritmo, código e consumidor final, para que seja possível você ser um desenvolvedor. É o que acontece assim, olhando bem distante, né? Sem dar um zoom dentro da aplicação, dentro da linguagem, dos problemas, dentro do que o usuário pede, ele consome. E isso é bem um resumão, assim, bem geral, para que você consiga ter uma noção do que está acontecendo quando você começar a desenvolver. Dessa forma, eu quero que fique claro que programar não é sobre decorar a linguagem de programação, a sintaxe, como se escreve, como que funciona o for each, como funciona o if else, entre outras coisas. Programar é muito mais sobre raciocinar e criar soluções em cima de um problema. A partir do momento que está bem refinado essa questão de você ter uma lógica de programação apurada, aí o código vai ser só mais um complemento, faz toda a diferença. Eu acredito que seja isso por hoje. Eu quis trazer esse vídeo para vocês sobre lógica de programação, mais conceitual. Eu vou trazer algumas coisas na prática aqui, que vai ser bem interessantes, então fica ligado aí.
Se vocês curtiram aí, se acharam que foi agregador, deixa o like, comenta aí alguma coisa que vocês acham que é importante ressaltar de lógica de programação e compartilha aí para alguém que esteja iniciando na área e você acha importante. Valeu, falou, fui.